É porque tá instável a conexão. Bom dia. Desculpa, é porque hoje a conexão tá um pouco instável. Aí eu tô só organizando com a Ingrid, porque hoje somos nós duas juntas. Bom dia, tudo bem? Tô só esperando a Ingrid conseguir entrar. A gente vai já fazer a nossa oração. Bom dia. Bom dia. É que hoje as nossas conexões elas estão um pouco instáveis. A internet ela já caiu 4 vezes. Aí eu tô só vendo se a Ingrid consegue entrar pra gente começar. Viu? Mas eu acho que a gente vai começar sem ela e depois a gente começa de novo. Vamos lá começar? A gente já tá com o nosso tempinho um pouquinho avançado mesmo. Deixa eu ver aqui, pera. Então vamos lá. Deixa eu desligar aqui a música, né? Que vocês sabem que eu sempre gosto de começar. É o tempo que a Ingrid vai entrando. E aí a gente consegue estabelecer a internet, tá certo? Então, bom dia. É... Peraí. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Como sempre, geralmente a gente começa com uma música que eu gosto muito, que é do grupo Preto no Branco, não é? Pronto, tá aqui a Ingrid. E a Ingrid, como você está? Tá tudo bem? A Ingrid está com um probleminha na internet. A internet já caiu 4 vezes, a nossa internet. Mas, sim, ela já está tentando. É porque eu já a internet dela que não tá boa. Então ela não consegue completar, entendeu? Ela tá entrando e a gente está adicionando. Mas enquanto isso, enquanto ela consegue entrar, a gente vai fazer a nossa oração. Vamos lá, fazer a nossa oração de bom dia. Ela já está conseguindo entrar. Vamos lá. Então, vamos relaxar. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a graça de estarmos todos juntos no dia de hoje, né? Mais um dia, no outra sexta-feira, né? Sexta-feira passada eu estava substituindo a Márcia e hoje é o nosso dia mesmo programado. Então eu gostaria que todos nós relaxássemos, elevemos nosso coração a Deus, a espiritualidade amiga e agradeçamos por tudo que nós temos, né, conseguido superar, todas as nossas experiências, todas as oportunidades recebidas e principalmente a oportunidade de, nesse momento, estarmos bem a ponto de conseguirmos acessar o Evangelho e discutir um pouco a palavra de Cristo. Né? Então, obrigada. Então, a Ingrid está tentando entrar, mas a internet não está permitindo. Então, quando ela entrar, a gente começa a conversar com ela, tá certo? Por enquanto, a gente. Bom Bom dia! dia! A minha internet estava muito ruim. Eu tô aqui pelo 4G. A gente conseguiu. A gente acabou de fazer a oração, a prece inicial.
enquanto você Uhum. entrava, né? Agradecendo a Certo. oportunidade de estarmos todos juntos. Estou morrendo de saudade, mas estamos Também. aqui firmes e fortes, enfrentando todas as dificuldades. Então, a gente fez a prece inicial. Você quer fazer a Uhum. leitura, Sim, pode ser. apresentar o nosso tema? Sim, bom dia, gente. Minha internet Verdade. estava muito ruim, eu tinha até entrado, só que agora eu acho que vai dar certo. É como o Thiago falou, a espiritualidade amiga sempre Amiga, ajuda, sempre né? ajuda. Quando é pra dar certo. E querendo ou É. não, tem muito a ver com o nosso tema hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre instruções dos espíritos, advento do espírito de verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, traze a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar ao incrédulos que acima dele reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um céfiro, reuni em feixes o bem espaço na humanidade e disse: Vinde a mim, a todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando um aos outros mortos e vivos, quer dizer, mortos em segunda carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede. Porque a morte e a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Espíritas, amai-vos, e eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditai-vos, o nada, vós clamam. E as mãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Cede os vencedores da impiedade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lá pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte ao lado de uma lágrima coloca ele um bálsamo que consola. O devotante e a abnegação são uma prece contínua. E encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena, e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto, mas quanto o espírito está mais profundamente atingido. Muito lindo, né? Mas ele tem um ensinamento muito forte, né? A gente, toda vez antes de começar o evangelho, a gente sempre conversa sobre o que é que a espiritualidade amiga quer dizer para a gente. Por que é que aquele tema caiu para a gente, né? E aí a gente Uhum. veio de uma sequência de ódio, né? Depois viemos para uma sequência de loucura. Depois viemos para uma sequência de afabilidade e doçura. Na semana passada, eu substituí a Márcia e veio a sequência de se é lícito você dar a vida pelo seu irmão, né? Se isso é considerado suicídio ou não. E hoje vem devotamento e abnegação, né? Instrução do Espírito de verdade, devotamento e abnegação. E o que essa parte do Evangelho ela sempre me traz é sempre essa preocupação em entender essa parte, especificamente o capítulo sobre o advento do Espírito de Verdade, é um capítulo muito forte, né? Ele fala sobre coisas, vinde a mim, vós que busqueis, né, o Cristo.
afastai de mim, vós que praticais iniquidade. Então, é uma coisa muito clara e me lembra uma frase que é assim: o certo é sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Oi, Léo. E o errado é sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Que é uma discussão que a gente vem dando continuidade, né, ao longo do tempo, sobre a responsabilização que nós temos. E uma coisa que a Carol falou no último evangelho dela, que é assim, uma coisa que me toca profundamente o coração. Eu sempre pontuo isso quando eu estou conversando com os meus filhos, quando a gente está conversando aqui no evangelho, que a gente tem que começar a ver o que o evangelho traz como um ensinamento para as nossas vidas, como algo Exatamente. que nós Como precisamos um ensinamento ouvir, diário, né? que Não nós ser apenas no precisamos ouvir. evangelho. A gente tem a mania, eu até falei isso na sexta-feira passada, que era aniversário da Maria. A gente tem uma mania de ver o evangelho, de abrir o evangelho e pensar: ah, isso aqui parece com uma pessoa tal. Eu vou só explicar para vocês porque é que eu tô falando assim. Semana passada eu tinha me acidentado, minha boca tava enorme. Essa semana meu aparelho foi acochado. E aí eu tô falando estranho. Mas a gente tem a mania de usar o evangelho para uma outra pessoa que a gente esteja. Ah, isso aqui parece com fulano. Não. Pode até parecer com fulano, mas veio foi para você mesmo. Justamente. Não é um E é por ensinamento isso do que a evangelho. maioria das vezes orientam a abrir o evangelho sempre aleatório, né? Porque sempre vai cair. E aí eu confesso que eu sempre falo com a Nádia. Nádia, apesar de ter mudado o esquema do evangelho, porque assim, antes era a gente que abria e falava o tema, né? E Uhum. agora não, agora eles escolhem. E mesmo sendo outras pessoas escolhendo, sempre cai um ensinamento como se fosse para nós duas. Eu falo, meu Deus, Nádia, é muita coincidência. A gente sempre pega os trechos do Evangelho que vão certinho nas nossas experiências. Até porque está sendo uma continuidade das nossas discussões anteriores. Então, essa parte Exatamente. do devotamento e abnegação é uma parte que representa exatamente os ensinamentos de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. E aí tem essa questão de pontuar como a gente vai fazer isso, né? O que é um amar? O que é essa questão de você escolher a porta estreita, de você vivenciar os ensinamentos? É você a evangelização é diária, cada dia é uma oportunidade para evangelizar nosso coração, com certeza. Então, assim, é o momento de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Essa experiência que nós passamos de pandemia é uma experiência mundial. Eu estava vendo agora a. É verdade, o Evangelho sempre vem. E Sempre, eu estava verdade. vendo recentemente a questão da vacina, né? E isso veio as discussões, né, na minha cabeça, tipo assim, as pessoas não perceberam ainda que não existe outra estratégia de enfrentar os problemas se não for em comunhão. Se não for, se não nós juntos não estivermos voltados para esse trabalho coletivo. Enquanto nós estivermos voltados para salvar a nossa pele e não do nosso grupo, não percebermos que nós somos irmãos em Cristo, nós vamos ter a dificuldade de vivenciar essa experiência verdadeira, que é você entender que o bem do outro é o seu bem também, Justamente. né? Muitas pessoas veem muito assim o lado negativo, né, dessa pandemia. Só que eu tava até comentando uma vez com o meu namorado que eu não conseguia ver assim tanto do lado negativo disso. Porque muitas pessoas estavam olhando só para si, né? E depois que aconteceu isso, a gente teve que pensar no outro, na coletividade. Se você fizer isso ou aquilo, vai acabar prejudicando outra pessoa. E aí, quando você faz aglomeração, essas coisas, acaba Eu não que sorri. acaba que prejudica outra pessoa e pode ser até mesmo dentro da sua casa, né? Então aí a gente já teve que passar e pensar na coletividade de tudo isso.
Não, pois é. E como é difícil pensar na coletividade. Exatamente. Como é difícil você pensar na experiência do outro. Como é difícil você ver, se colocar no lugar dele. Sabe? Às vezes a gente tem um discurso, e isso é uma coisa que traz muito as coisas que eu penso. A gente tem sempre um discurso de ajudar, de apoiar, de acolher, mas onde a gente está fazendo isso? Para quem a gente está fazendo isso? A gente tem o costume de ser devotado e abnegado para aquelas pessoas que pensam igual a gente, para aquelas pessoas que fazem o que a gente gosta de fazer, para aquelas pessoas que nos tratam bem, né? Quando ele fala aqui, o sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito. É verdade. Que vai, quando tem uma situação negativa, sempre vai ter uma Que situação vai ter uma positiva para positiva bater essa para situação combater negativa. essa negativa. E outra, inclusive eu estava conversando sobre isso ontem com o Edu. A gente foi fazer foi deixar um instrumento dele à noite, e aí um monte de coisa acontecendo, tudo dando problema. Aí eu falei assim, pera, o que é que isso tem para nos ensinar? Porque a gente ainda não aprendeu a lição, porque é uma coisa dando errado atrás da outra. Então a gente tem que parar, E pensar, ver o porquê ver o está que é acontecendo isso, né? exatamente o que é que a gente tem que fazer. Aí a gente parou o carro, a gente ficou pensando, é porque não é para a gente fazer isso agora. Então provavelmente não é o momento de fazer isso X na rota. Quando a gente tirou essa atividade da rota, a gente conseguiu fazer todas as outras coisas. Então, assim, se a gente ficasse insistindo, provavelmente a gente ia começar a se frustrar. Quando a gente parou e pensou, o que é que essa situação está nos ensinando, a gente conseguiu visualizar melhor quais eram as metas que a gente realmente deveria priorizar. Se é difícil a gente fazer isso em relação às nossas experiências, que dirá acolher a demanda do outro sem julgamento. E é isso que ele fala. O sentimento do dever cumprido vos dará o Meu Deus, repouso Nádia, eu ao ia ler espírito essa e à parte, tu respiração. acredita? O sentimento do dever cumprido. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, porque o corpo tanto menos sofre, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, assim, quando nós começarmos a entender que tudo aquilo que a gente vivencia, todas aquelas experiências, tem um objetivo do nosso aprimoramento moral. Quando nós passarmos a realmente experienciar isso, quando nós passarmos a aceitar isso e a trabalhar, que é aquela frase que a gente sempre escuta, né? A fé sem a obra é morta. Começarmos a trabalhar nesse aprimoramento moral, nós vamos começar a ver que as coisas elas fluem. Como você vai ter paciência se aparecerem situações para te testar a paciência? Como você vai ser obediente quando aparecerem situações que você precisar exercitar a sua fé, acreditar nos seus princípios e vivenciá-los? Quando você vai ser resignado? Quando você aprender a lição. Quando eu falo você, é uma forma de se expressar, mas somos nós, né? Quando nós aprendermos a lição. E que lição é essa? Vença o mal com o bem. Né? Só a prática do bem é que vai permitir que a gente consiga evoluir moralmente. Esse trecho é um trecho assim muito, como é que eu poderia dizer, muito claro, né? Então assim, mas por que é que tu ia dizer, Ingrid, justamente esse trecho? Por que é que tu falando? Porque quando eu tava toda hora batendo o olho nele, né? E aí, pelo meu entendimento, quando fala assim, o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e da resignação. Eu lembro muito de quando, principalmente, a gente faz boas ações, que a gente tem um dia tão ruim, essas coisas, e quando a gente faz uma coisa tão simples para o outro, a gente se sente bem, entendeu? Mesmo com a intenção, sem a intenção de fazer. Mas quando a gente vai do bem do outro, ou essas coisas, ou até algo para nós mesmas,
por exemplo, até uma oração, né? A gente vê o quanto a gente fica mais calma, a pessoa fica mais leve, né? Não, pois é. E tem uma parte que ele coloca em relação à questão da prece, né? Na, Exatamente. no evangelho passado, a gente conversou muito sobre prece, né? Eu estava num dia que era aniversário da Maria, eu estava chorosa, bobona. E aí, eu pensando muito sobre a questão inclusive para mim saiu muito isso ontem das preces inteligíveis. Inclusive, assim, vou dar um depoimento, né, pessoal. Claro que é pessoal porque é meu depoimento, mas enfim. Essa semana inteira, eu acho que nunca ninguém. Deixa eu perguntar, tu já abriu o evangelho para sair a parte do duelo? Nunca, né? Tu Não, abre o evangelho quantas vezes por dia, Ingrid? eu faço o evangelho 2 vezes na semana. Não, mas abriu o evangelho para ler, fazer. Ah, eu acho que eu faço isso praticamente todo dia, né? Porque sempre eu fico muito calma, sempre quando. Mas eu faço mais quando o bicho pega mesmo, assim, que normalmente eu faço evangelho 2 vezes na semana. E aí, sempre quando eu tô assim, com o coração apertado, essas coisas, eu faço, Pois né? é. Sempre quando eu Então, tenho um assim, dia bem complicado. eu costumo falar isso para as pessoas. Eu não conheço, tem pessoas que eu conheço que nunca abriu o duelo. Para mim sai praticamente todo dia. Meu Deus do Todo céu. santo dia. Eu já falei que o evangelho APP, o evangelho com busca aleatória, é aversivo. Porque eu já fico na expectativa, oh meu Deus, vai sair duelo, vai sair duelo. Aí, e várias partes dessa parte, né? Aí eu comecei a fazer o seguinte, olha, os obsessores, né? Eu falo, ó, não adianta, eu não vou discutir, eu não vou brigar, eu não vou entrar em fase de enfrentamento, não vou de embate. Quer atormentar o meu juízo? Atormente. Quer atormentar o juízo das pessoas perto de mim? Eu vou tentar, junto com a espiritualidade amiga, dar um suporte para todos nós, né? Fazer a minha parte. Mas eu não vou duelar, eu não vou entrar em embate. Por quê? Porque quando você tem a consciência, né, a responsabilidade, esse devotamento à abnegação é uma prece, né? Exatamente. É como dizia uma senhora que eu conheço, é uma rosinha que você dá para Nossa Senhora. Toda vez que eu me chateava, ela falava: "Ô, minha filha, dê essa rosinha para Nossa Senhora". Ou seja, seja indulgente, né? Tente não entrar no padrão vibratório dessa pessoa. Vença o mal com o bem. O devotamento e a abnegação são isso, é você continuar no trabalho, acreditando que aquela postura, que aquele aprendizado, ele é necessário para você. É se reconhecer uma pessoa em situação de quitação de dívida. Com a única ressalva que eu sempre faço, considerando as orientações da espiritualidade, não se permita relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que você precisa consertar o outro, ou que você precisa passar pelaquela experiência. Relacionamentos conflituosos que envolvem violência, eles não são a foco, né, do evangelho, não são foco da espiritualidade. Há uma orientação bem clara, não se permita relacionamentos conflituosos sobre as desculpas de que você pode mudar o outro ou que você precisa passar por Verdade. aqui. Tu tocou nesse assunto e eu lembro de uma vez que eu tava na recepção do Lex e meio que eu acabei fazendo um atendimento fraterno, né? E aí, tipo assim, muitas pessoas, não falo só dessa pessoa que chegou lá pra mim, ela falou que a maioria das coisas tinham a ver com os espíritos. E às vezes, quem não tem conhecimento tem a mania de sempre culpar, né, os espíritos por isso e aquilo. E às vezes não reconhece que não tem praticamente nada a ver com os espíritos, os problemas que a gente enfrenta. E sim com algo que vem para ensinar a gente, né? Não, ainda tem a questão de que nós somos os obsessores de nós mesmos, Ela não não falou. é? Os nossos pensamentos,
As nossas atitudes, elas nos conectam com pessoas, com espíritos encarnados e desencarnados que estão no mesmo padrão vibratório da energia que a gente vibra. Então, muitas vezes, essa frase é uma frase que a primeira vez que eu ouvi me tocou tanto, né? Então, quando eu vi essa frase, numa das leituras que eu fazia do Chico Xavier, e ele dizia: nós somos os obsessores de nós mesmos. É um programa que ele participou chamado Pinga Fogo, tem até um livro sobre esse programa, e é muito legal, que ele fala: nossas ações, mas principalmente nossos pensamentos, muitos dos nossos problemas têm a ver com as nossas escolhas e omissões, com certeza. Exatamente. É isso que eu tô falando, né? É isso que a gente precisa aprender, que muitas vezes não é culpa dos espíritos. Uma vez, um dos meus atendimentos com o seu João, bem no início, eu questionei isso. Eu falei, seu João, será que tudo isso que acontece na minha vida tem a ver com os espíritos, obsessores, essas coisas? Ele falou: Ingrid, muitas pessoas não têm esse conhecimento, mas os espíritos obsessores, eles só vêm quando você se permite, quando você não está protegido o suficiente, quando você não faz uma oração. E tudo na vida você botar a culpa neles e quando aprender com os pensamentos chamam. E aí ele falou isso: Ingrid, para de culpar os espíritos por isso e aquilo que acontece na sua vida e tente ver o porquê de estar acontecendo isso com você. E não culpar. E aí, sempre quando alguém chega para falar isso, que fala, tudo é culpa dos espíritos obsessores, não sei o quê, eu falo: e vem cá, o que é que você está pensando? O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que você está atraindo? Porque eu acredito muito naquilo, né? A gente que atrai as coisas que acontecem pra gente. Então, também é para deixar assim informado para quem está chegando agora, que nem sempre tudo que acontece na nossa vida tem a ver com os espíritos obsessores, essas coisas, mas sim com o seu pensamento, se você não está protegido o suficiente. Não, e aí tem essa parte aqui. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo buscavam em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes. Muitas vezes a gente entra num padrão de reclamar, de reclamar, de reclamar. Ai, a minha vida não é como eu queria. Ai, por que é que aconteceu isso comigo? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando, na verdade, nós estamos apenas cumprindo a nossa programação, né? Cumprindo o planejamento reencarnatório que nós fizemos em outro momento. Cumprindo essas experiências que são necessárias para a nossa evolução moral. Então, é o que o que eu tinha pontuado agora há pouco. Se você perde paciência, você vai passar por experiências que são experiências que vão te permitir se tornar paciente. Eu lembro que eu até comentei isso de uma última live que a gente fez, falando de uma pessoa muito importante na minha vida. Que ela disse que ela era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito complicada mesmo. E aí ela falou: Ingrid, eu aprendi da pior maneira a ter paciência, porque ela acabou adoecendo, ter que ficar na cama do hospital. E aí ela não podia mais, se ela não tivesse paciência, se ela não entrasse num padrão vibratório para ter paciência, essas coisas, ela só iria piorar, 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 entendeu? E hoje ela sempre fala: eu aprendi da pior maneira a ter paciência, do tanto que eu pedi para ter paciência, entendeu? Ela não praticou da forma correta, da maneira correta que era para se ter a paciência. Então, assim, e até pegando esse teu gancho, nós só podemos ser cobrados naquilo que no nosso entendimento. Na verdade, assim, nós somos mais cobrados de acordo com o nosso entendimento. Então, se aquela era a experiência que ela precisava passar para aprender, que bom que ela conseguiu aprender. Né? Tem uma senhora que eu conheci, uma amiga minha, que dizia que quem não vai pelo amor, vai pela dor, mas vai. Não existe. Ai, obrigada, Tamires. Obrigada. É que a gente conversa o tempo todo. Imagine se ela assistiu a aula nossa da evangelização. A aula da evangelização é o tempo todo a gente falando da nossa vida e discutindo experiências. Porque é engraçado, ó. Me explica como que eu posso colocar a responsabilidade no outro se eu tenho mais entendimento que ele.
né? Então, tipo assim, ah, mas isso é certo? Exatamente, a quem é mais é dado, mais será cobrado. Ah, mas será que ele não percebe, não sei o que, pai e tal? Minha gente, mas se você que percebe, você consegue fazer o tempo todo? Porque eu não consigo. Então, o máximo que eu faço é dizer, oh meu Deus, me desculpe. Eu sei que eu deveria estar fazendo isso, mas eu não estou conseguindo no momento. Eu peço desculpa até quando eu estou pisando em cima da grama, porque as plantinhas não merecem ser machucadas. Então, assim, eu estava até conversando com a Edu sobre isso ontem à noite, a gente falando esse negócio de desculpas, né? Ah, não precisa pedir desculpas. Precisa sim. Sabe, assim, é um exercício de humildade, um exercício de passar para o outro e dizer, olha, minha tia, por exemplo, ela acha impressionante o fato do João pedir desculpas para mim, Nádia, mas eu falei exatamente, porque ele é meu filho. Eu tenho que exercitar o comportamento de entender que existem outras pessoas entrando em contato com você e que essas pessoas elas podem estar num dia ruim, num dia bom, você não tem como saber isso. E é sua responsabilidade deixar claro para elas que você se importa, né? Que você. Eu estava agora mesmo com esse pensamento, elas transmitem uma energia tão boa, exatamente. Então, assim, é importante a gente trabalhar os nossos pensamentos. Nádia, mas tem vezes que eu não consigo evitar. Eu passei por essa experiência essa semana, né? Um pensamento intruso, que na psicologia a gente chama de pensamento intruso, eu não consegui evitar. Eu relaxei. Eu deixei o pensamento passar por mim, eu pedi para a espiritualidade amiga me ajudar, me orientar, me dar o suporte, já que eu não estava conseguindo superar esse pensamento negativo. Então, o que eu podia fazer é, em oração, em prece, pedir que a espiritualidade me desse o suporte necessário para que esse pensamento ele passasse por mim de uma forma menos ofensiva possível, já que eu não ia continuar brigando com ele, porque eu não estava tendo forças naquele momento. Se eu precisava passar pelo tormento de tê-lo comigo, porque era um tormento, era um pensamento sofrido, né? Então, que pelo menos eu fosse amparada pela espiritualidade naquele momento, entrasse em padrão de vibração espiritual com ela, para que juntos nós conseguíssemos fazer com que esse pensamento ele fosse trabalhado. Graças ao bom Deus que deu certo. Porque não adianta muitas vezes você ficar, não posso pensar isso, não tem como, né? Então, pedir à espiritualidade, pedir a seu guia espiritual que nos dê suporte, é uma estratégia para enfrentar situações que a gente não consegue enfrentar. Exatamente. E a gente está finalizando nossa hora. Agora que eu percebi. Tu ouviu? Oi? Nós estamos finalizando o nosso horário, agora que eu percebi. Pois é, acabei de ver também aqui. Passa muito rápido. Você gostaria de colocar alguma coisa? Não, eu tinha até sublinhado aqui uma parte que me chamou muita atenção, vai ser bem rapidinho. Não, Que fala assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. E eu acredito que realmente é essa mensagem, né? Porque a gente sempre tem o lugar certo não, a pessoa, não sei nem como se referir, né? A, a procurar, né? E é isso, a gente sempre tem o. Ele sempre ajuda da maneira correta, sempre sabe o que é o melhor. com E aí certeza. tem até a mensagem aqui: quando perco a paciência com meu filho e sou rude com ele, quando me acalmo, peço desculpa para ele e explico novamente o motivo do meu comportamento e do dele. Que meu guia me ajude. Aí ele É botou. basicamente o pensamento de todas as mães, principalmente nesse período em que as crianças não estão na escola, tá muito difícil. Eu mesmo estou aqui, a Maria está assistindo aula, né? No outro quarto. Então, assim, a gente faz o nosso melhor. Sempre com essa certeza de que pedir desculpas, de reconhecer as nossas dívidas, de reconhecer os nossos erros é o melhor caminho, né? Então, Exatamente. vamos fazer a oração final? Vamos Vamos. agradecer. Você quer, Ingrid, fazer a oração final? Não, pode fazer. Então vamos relaxar. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Quem puder tirar o sapato, botar o pezinho no chão, em contato com o direto, para passar, para poder permitir, né, esse canal energético, a fluência do canal.
Fique à vontade. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga por ter nos amparado, né, no nosso evangelho de hoje. Agradecer a todos nós que estamos passando por todas essas experiências e que são necessárias para o nosso adiantamento moral, para que Deus e todos os guias espirituais possam clarificar a nossa mente e que em todos os momentos difíceis nós consigamos lembrar que são experiências necessárias para a nossa evolução, que estão estimulando a nossa capacidade de resiliência, resignação e superação. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Ingrid, por ter Obrigada conseguido você entrar. pela oportunidade, que é muito bom, assim, querendo ou não manter a gente um pouquinho mais perto, né? Ah, e um beijo pra Duda, que tá aqui assistindo a gente. Eu vi, Carol entrou, Léo entrou, está todo mundo junto. Eu adoro assistir as lives dos meninos. Maravilhosos. Viu? Pois então, beijo para vocês Beijo, gente. e Tchau, até a excelente semana a próxima. todos. Tchau. Beijo.